Oi, pessoal. Hoje estou aqui no Word para mostrar como a gente pode fazer o resumo de um livro completo. Bom, primeiramente vamos configurar aqui a página para o padrão da BNT para que você possa já ir digitando todo o seu resumo dentro da norma. Você vem aqui em layout de página e clica aqui em margens. De margens você vem para margens personalizadas e aí você vai deixar aqui 3 centímetros superior, 3 centímetros à esquerda, 2 centímetros inferior, 2 centímetros à direita. No papel, você vai colocar a 4. Você dá o OK, você já volta aqui para a página inicial. Na página inicial, o que é importante você observar nesse primeiro momento, se o seu professor ou professora definiu a letra que você vai digitar esse trabalho e o tamanho. Se o professor não tiver dito nada, você vai colocar Time New Roman, que é essa fonte que eu vou colocar aqui, vou fazer o resumo com vocês, tamanho 12, ou então você pode usar o Arial também, a fonte Arial tamanho 12, que são as duas fontes mais utilizadas para trabalhos acadêmicos. Depois a gente vai ajustando aqui o alinhamento e o espaçamento, eu vou dizendo aqui para vocês qual é o espaçamento que eu vou deixar em cada ponto. Então, aqui no início, logo no início, o que é que a gente coloca aqui no cabeçalho, né? Você vai colocar, iniciar com a logomarca da sua instituição, pode colocar aqui. Na sequência, você vem com o nome da instituição completo, a disciplina, o nome completo do seu professor ou professora que passou o resumo e o seu nome completo. Então, discente, 2 pontos, e você coloca o seu nome completo. Depois, a gente coloca o nome da atividade, que aí, no caso, é um resumo. Eu coloquei, veja que eu digitei aqui centralizado. Você digita a palavrinha resumo e aí você pode centralizar e deixar ela negrito. Depois você dá um enter e vai entrar agora com a referência. A referência do livro é bem simples para você fazer. Você entra aqui na referência com o último sobrenome do autor. Então eu tenho um autor aqui que o nome dele começa, o primeiro nome dele é com a letra K, depois vem um sobrenome com a letra P e depois vem um último sobrenome com Winson. Quando eu vou fazer a referência, eu entro pelo último sobrenome dele, que é o Winson. Eu coloco o Winson todo maiúsculo, vírgula, e coloco as iniciais aqui do nome dele. Se ele tivesse 3 nomes antes do Winson, eu colocaria as 3 letras aqui. Se fosse um livro com 2 autores, você iria separá-los por ponto e vírgula. Vamos supor que eu tivesse um outro autor aqui, que o último sobrenome dele fosse Rocha. Então, eu colocaria aqui maiúsculo também, Rocha, vírgula, A, ponto, T, ponto. Vamos supor que esse aqui fosse o nome dele. Então, aqui o primeiro nome, o primeiro sobrenome dele, começando com T, e o Rocha. Quantos autores tivessem nesse livro, você vai colocando todos os autores, separando eles por ponto e vírgula. Como esse meu só tem um autor, então só vai ficar dessa forma aqui. Depois do P, aqui você já vai digitar o nome do livro. O nome do livro, você digita o nome completo e aí você seleciona ele aqui e você pode colocar ele negrito ou itálico. A norma da ABNT aceita esses dois formatos. Na sequência, você coloca o ponto, você vem com a cidade, 2 pontos, a editora, vírgula e o ano. Essas informações aqui da cidade, da editora e do ano, você vai encontrar logo no início do livro. Existe uma ficha catalográfica que tem essas informações. Do nome da editora completo, o ano que foi publicado aquela obra, então você vai pegar essas informações e vai colocar aqui. Agora, vamos começar a escrever realmente aqui o resumo. Um resumo é para você apresentar de forma reduzida as ideias do livro. Eu estou aqui com o livro, que fala sobre alunos, está aqui os alunos de hoje, então preciso selecionar as principais ideias desse autor sobre esse assunto. Se você vai fazer de uma obra literária, por exemplo, um livro de Machado de Assis, vamos supor, a pessoa que for ler o seu resumo, ela precisa compreender a história. E aí o texto que você vai desenvolver precisa apresentar os principais fatos. Como é que você pode começar aqui o resumo? Então vamos lá, parte por parte, para vocês compreenderem. Quando você começar o primeiro resumo, pode ser bem interessante você fazer uma apresentação geral do livro. Então vejam que aqui no meu resumo eu vou colocar o seguinte: o livro, aí eu vou colocar os alunos de hoje, que é o título, escrito por, vou colocar o nome dele completo. Aqui eu não vou colocar o nome
do jeito que está aqui na referência, não. Eu vou colocar o nome dele por extenso mesmo, todinho, do primeiro até o último sobrenome dele. Foi publicado em 2022 e é composto por tantos capítulos. O livro, ele pode ser, o que você vai fazer o resumo, ele pode estar todo dividido em capítulos, como ele pode não estar dividido em capítulos. Se ele não tiver dividido em capítulos, você já pode aqui escrever sobre o autor. Você coloca o total de páginas. Então, se o seu não está dividido em capítulos, você pode colocar, foi publicado em 2022, num total de tantas páginas. E aí você já vai começar a falar sobre o autor aqui na frente. Se o seu é dividido em capítulos, você vai colocar, é composto por tantos capítulos, 2 pontos. Primeiro capítulo, aí coloca o título do capítulo, o segundo, vai colocando só os títulos dos capítulos aqui, num total de tantas páginas. Quando você terminar aqui, você vem para o segundo parágrafo. Então, você terminou aqui essa apresentação geral do livro, você vem aqui para o segundo parágrafo. Quando você chegar aqui no segundo parágrafo, é importante você apresentar o autor. O que é que você vai fazer? Você vai fazer uma pesquisa na internet e pegar informações que você considera importantes sobre a vida dele. Eu coloquei assim, fulano nasceu, no caso o autor, né? Fulano nasceu em tal cidade. Então explique quem é esse autor, qual é a formação dele, se ele é filósofo, se ele é um sociólogo. Então você vai pesquisar na internet sobre a biografia dele e vai colocar aqui o que é importante. O que ele já publicou. Então, além dessa obra, aqui os alunos de hoje, ele pode ter publicado várias outras obras, que aí quando você for pesquisar, você vai encontrar. Se ele já tiver outros livros publicados, então é bom você trazer e colocar aqui também. Uma dúvida bem comum é sobre o tamanho aqui do resumo. Isso vai ficar totalmente a critério do professor ou professora que passou o resumo para você. Alguns pedem um resumo com 5 páginas, por exemplo. Outros vão estabelecer um outro limite, porque vai depender muito do tamanho do livro. O que você tem que pensar é o seguinte aqui, você vai tentar se aproximar o máximo possível do tamanho que o professor ou professora pediu. Se você fizer um resumo muito curto, pode parecer que você não leu o livro. Quando você terminar aqui de apresentar o autor, o que é que você vai fazer aqui? Você vai escrever um parágrafo apresentando a ideia geral do livro. Qual é o objetivo desse livro? Como você já leu o livro, porque você vai fazer o resumo depois que você leu, você sabe qual é o objetivo do livro. Ele fala sobre o quê? Ele conta o quê? Então, é uma história. Se ele tiver personagens, então você está escrevendo sobre o livro Helena de Machado de Assis. Então, você vai colocar aqui os personagens, especialmente personagens principais. Se não tiver, fale do objetivo do livro, apresenta aqui a intenção do texto. Então, por que o autor escreveu esse livro? O que era que ele queria passar? Quer passar conhecimento sobre o quê? É importante você fazer essa contextualização geral aqui da obra. Prosseguindo aqui no nosso resumo, agora chegou a hora de escrever o desenvolvimento, que é a maior parte da sua atividade. Né, as principais ideias aqui do autor. Se o seu livro ele for dividido em capítulos, ele vai ficar melhor para você resumir. O que precisa fazer agora é trazer daqui para frente as ideias principais trabalhadas em cada capítulo. Você vai pensar o seguinte, o que é que o autor ensina em cada capítulo? Para fazer essa parte bem feita, à medida que você for lendo o livro, você já deve ir destacando as informações importantes, porque depois a gente só vem para cá, para o Word, para colocar realmente essas informações que você destacou. E você pode resumir cada capítulo em mais ou menos uns 3 parágrafos, trazendo sempre o ponto-chave que o autor está explorando. Se o livro for bem pequenininho e não for dividido em capítulos, você pode ir identificando ao longo do texto as principais ideias que estão sendo apresentadas, como, por exemplo, a principal informação de cada página. Quando eu venho aqui falar sobre o primeiro capítulo, eu coloco no primeiro capítulo o autor relata. Eu coloquei aqui alguns trechos que vocês podem ter uma noção de como é que você pode trazer as ideias do autor. Então, coloco, o autor observa que... Então, o autor coloca o nome dele aqui, argumenta também que já vou colocando essas ideias que eu grifei ali no momento que eu estava lendo. Já vou trazendo isso aqui para cá. Quando eu vou passar para o capítulo 2, então eu já posso colocar o seguinte. Já no capítulo 2, o autor mostra, e aí eu vou e escrevo quais são as ideias principais do autor 2. Além disso, posso trazer esse tipo de informação também, já coloco outra ideia-chave que ele trabalhou nesse capítulo. Eu posso trazer também citações, não é obrigatório você trazer.
Sobre as citações, o que a gente tem é que o resumo ele pode ou não ter citação direta. O que é a citação direta? É quando eu vou copiar tal e qual está no trecho do livro. Se você vai copiar tal e qual no trecho do livro, você vai ter que colocar o trecho entre aspas e aí você digita o que você quer e depois você coloca a página na frente. Por mais que você faça uma outra citação direta, o que é importante você saber é que a maior parte do texto tem que ser com suas palavras. Então, quando eu venho escrevendo essas partes aqui iniciais, todas elas são trechos com as minhas palavras. Eu não copio do mesmo jeito que está no livro. É muito importante você saber isso, para você não ficar simplesmente transcrevendo o trecho, você deve escrever sempre com as suas palavras. Mas se um trecho ou outro você quiser copiar, você vai ter que fazer dessa forma aqui. Colocar entre aspas e depois vai colocar a página. Você continua escrevendo tantos quantos forem os capítulos. Eu coloco capítulo 3 apresenta, escrevo sobre o que eu entendi do capítulo 3. Posteriormente, no capítulo 4, já traga a ideia do capítulo 4 aqui. Em seu texto, aí é o autor aqui, você coloca o último sobrenome dele, né? Ou então, se você quiser, você coloca o nome dele mesmo completo, mas a gente usa muito só aquele último sobrenome, que é a entrada ali da referência. Então, em seu texto, fulano aborda que... Aí vai e escreva o que você entendeu. Fica claro que, assim, percebe-se que você pode trazer essa expressão. O autor também expõe. Você pode fazer isso em todos os capítulos. Você vai trazendo todos esses capítulos. Quando você terminar de fazer isso, então eu coloquei ainda em alguns trechos, o autor, né, deixa claro que continua explicando. Também informa sobre... Você pode também escrever vários trechos aqui que você considerou importante. Ou então você pode usar uma frase do tipo, neste ponto o autor declara que... Né? Então, se eu estou, vamos supor, já no capítulo 7, resumindo o capítulo 7, então já posso trazer uma frase como essa. Para finalizar a sua obra, o autor trabalha a ideia de qual foi o último capítulo que ele falou. Aqui eu já estou falando sobre o último capítulo. Quando você chegar aqui no final, então vai ser realmente o desfecho. Se o livro ele tem uma história, como foi que essa história terminou? Se eu estou lendo um livro de Machado de Assis e ele está contando uma história, aqui no final você vai dizer como foi que a história terminou, como foi que ela acabou. Se ele não tinha uma história, eram vários capítulos sobre um determinado assunto, faça um parágrafo de conclusão, que seria esse aqui, dizendo o que foi que ficou claro a partir da leitura do livro. Você deve ser impessoal e não dar a sua opinião sobre o livro, do tipo se você gostou ou não. Na conclusão, você não deve falar o que você concorda ou que você discorda do livro. De forma bem neutra, você deve ser bem objetivo e dizer o que ficou claro na obra, só isso. Então, eu coloco o presente livro apresenta discussões a respeito do... Pronto, só estou fechando aqui, mostrando diversos aspectos de qual temática. Quando você terminar de fazer isso aqui, então falei sobre todos os capítulos, trouxe a ideia principal, e aí, por último, eu fiz esse fechamento aqui, essa conclusão. Quando você terminar, você vai fazer uma leitura do texto todo para ver se o que você fez realmente, se ele não está com erros de ortografia, erro de digitação, erro de gramática, e aí se for o caso, você vai fazer a correção e aí o seu resumo vai estar pronto para a entrega. Ok, pessoal? Um grande abraço e até a próxima semana.